O cliente tinha apenas R$ 3.000 de orçamento e precisava atender 200 mil usuários. Como que a gente conseguiu isso? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Para quem não nos acompanha, meu nome é Norton Torga e eu sou o CTO da Infinity. A gente recebeu nos primeiros 10 minutos cerca de 300 mil page views. O evento tinha acabado de ser anunciado em um campeonato de games. E sempre que você recebe um tráfego muito grande de uma vez só, você precisa ter uma infraestrutura preparada para receber esse impacto, né? Porque são muitas pessoas acessando ao mesmo tempo e a gente não pode cair, né? O site tem que funcionar e tem que funcionar rápido. Só que com um orçamento limitado, a gente tem que fazer algumas alterações assim, no nosso planejamento, né? A Infinity sempre consegue atender demandas customizadas. Geralmente, a gente atende via consultoria DevOps, tá? E com a consultoria DevOps a gente consegue utilizar tecnologias como, por exemplo, o Kubernetes. A gente inicia a infraestrutura com a Terraform, a gente vai utilizar sempre bancos de dados que são aqueles de alta performance, como o Aurora da AWS, etc. Enfim, a gente sempre desenha uma arquitetura específica para atender essa demanda customizada do cliente, tá? Só que nesse caso, o cliente gostaria de ter uma hospedagem que aguentasse esse impacto e tinha um orçamento muito limitado. Ele não podia gastar muito com isso, né? Na verdade, ele podia, tá? Era uma empresa muito grande e esse evento foi um evento colossal. Foi o primeiro reality show de games do mundo e você viu, né? São 200 mil pessoas acessando. E ele foi anunciado no meio de um campeonato com espectadores internacionais, né? Então era um evento high profile, um evento muito, muito famoso. Só que para esse evento específico o cliente tinha um orçamento limitado. E aí ele gostaria que a gente conseguisse atender essa demanda com esse orçamento. Sempre que o orçamento do cliente fica limitado em algum número específico, a gente tem que fazer sacrificar algumas coisas, né? Porque eu sempre falo isso nos vídeos aqui. Qualidade tem preço, né? E quando você busca o melhor do melhor, você tem que pagar pelo melhor do melhor. Mas nem sempre isso vai ser possível, e a Infinity entende isso. Então, apesar de a gente oferecer uma consultoria DevOps extremamente especializada, onde a gente vai saber trabalhar com as melhores tecnologias, etc., em alguns casos a gente vai realmente ter que lidar com orçamentos mais limitados. E aqui o que aconteceu? Nós entramos em contato com a equipe de desenvolvimento do cliente, porque para poder suportar esse número de usuários de forma simultânea, a gente precisaria fazer adaptações dentro da aplicação do cliente. Do jeito que estava, não dava, né? A gente não consegue fazer milagre. Apesar de a gente ter feito um pouquinho de mágica nesse caso. A primeira coisa que a gente recomendou ao cliente é o seguinte: olha, não vai dar para a gente utilizar uma plataforma padrãozona do mercado. Até dá, mas fica muito mais difícil da gente trabalhar com ela e é menos confiável. Então o que a gente vai recomendar para você? O front do seu site, ou seja, a parte que o usuário realmente vê, ele tem que ser feito de forma mais estática possível, ou seja, o mais próximo do HTML puro possível, para que não tenha que o servidor tenha que ser consultado toda hora e ficar processando o código nas 200 mil pessoas que vão acessar o seu site. Então a gente recomendou que ele utilizasse um framework JavaScript, tá? Como por exemplo React, Vue, etc., Angular, enfim, para que ele pudesse construir, né, essa parte visual do site. E toda essa parte visual ela carregasse somente no navegador do cliente, né? Pelo menos o grosso do site. Aquilo que era conteúdo dinâmico, né? Que seriam, por exemplo, as últimas notícias, comentários, etc., que são coisas realmente que tem que ser armazenadas no banco de dados, elas seriam trazidas através de um framework PHP, né? Através de um back-end. E aí a gente recomendou que ele utilizasse, né, um micro framework. Na época o cliente utilizou o Slim. É um micro framework PHP muito leve e muito rápido, e esse micro framework ele tinha uma única função. Ele entregava uma API, uma API, né, como as pessoas falam aqui no Brasil. Ele entregava uma API que conseguia consultar o banco de dados para trazer essas informações. Então, o que ele fez? Ele tinha, então, primeiro, um framework JS no site principal, né, para poder conseguir carregar sem consultar o servidor na maior parte das vezes. Ele tinha uma APIzinha para poder entregar as informações do banco de dados, e como não era uma API muito pequenininha, né, que ele construiu utilizando um micro framework, ela não consumia muito do servidor para processar essas requisições. E aí o que a gente fez? O grande trabalho para realmente suportar e entregar essas informações foi garantir que o banco de dados do cliente fosse o máximo otimizado possível, né, tivesse assim a melhor performance possível, tá? E que a gente pudesse fazer um setup de cache muito legal. Primeiro vamos falar do banco de dados. O que a gente fez? A gente utilizou na época 3 instâncias para poder trabalhar nesse setup. 2 instâncias ficaram responsáveis pelo site e uma ficou responsável pelo banco de dados.
não foi só um banco de dados que a gente utilizou. A gente utilizou o MySQL, a tecnologia que o cliente estava mais acostumado a trabalhar. A gente otimizou o MySQL para que ele pudesse entregar o máximo de requisições possível. Então a gente fez configurações ali no buffer para entregar os dados através de memória, na maior parte das vezes, quando possível. A gente aumenta o número de conexões, etc. Toda aquela otimização que a gente faz dentro dos MySQLs que a gente oferece aqui na Infinity. Tá? Até o MySQL padrãozão que você pega lá no plano Neva, ele já vai ser otimizado para entregar o máximo performance. E aí na frente desse MySQL a gente colocou um Redis, ou Redis, né? O Redis, ele é um banco de dados no SQL e ele entrega, ele é baseado em chave-valor, né? Então, basicamente, você armazena informações do tipo nome, João. Basicamente, isso é chave, valor, entendeu? Então, ele armazenava informações que o MySQL respondia com frequência, né? A gente utilizava ele como sendo uma camada de cache. Então, por exemplo, ao invés de ter que ficar consultando o banco de dados MySQL toda hora, né, a gente colocava um cachezinho no Redis de pelo menos 1 minuto. Então, ao invés de consultar os últimos comentários, a gente colocava um delay de 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, a gente rodava, populava o Redis, né, a gente não, a equipe de desenvolvimento do cliente, obviamente, configurou para isso, para que as informações do MySQL fossem transferidas para o Redis, né, a cada 1 minuto, e aí o Redis entregasse essa informação para o framework do cliente, que por fim aparecia no front. Tá? Esse é basicamente o fluxo que aconteceu. Como o Redis ele trabalha com memória, ele consegue entregar as informações muito mais rápido do que o MySQL. Né? Ele consegue entregar mais requisições por segundo. Então o Redis ele fez um papel extremamente vital para entregar essas informações dinâmicas. Obviamente teve um delayzinho ali, toda plataforma vai ter um delay. Até os comentários do YouTube numa live, eles têm um certo delay ali para poder realmente conseguir entregar a informação, né, e não sobrecarregar todos os sistemas. Então a gente utilizou as 3 instâncias, né? 2 instâncias ficaram para o site em específico, ou seja, basicamente para poder entregar esse JS para os usuários, né, que é o front, né, que era o cliente na época utilizou o Vui, se não me engano, e para poder entregar o framework, né, ou seja, o back-end dele, para processar as requisições PHP. Então, quando alguém acessava o site, o front carregava no navegador da pessoa, e aí aquela informação lá do chat, comentários e tal, eram feitas 2 requisições APIs lá no back-end, né? E aí o back-end consultava o Redis, se tivesse alguma informação no Redis pronta, se não tivesse, ele chamava do MySQL, e aí na próxima aquisição o Redis já teria algo populado. Então funciona dessa seguinte maneira. As 2 instâncias, especificamente para os sites, eram instâncias bem parrudas, né? Na verdade as 3 instâncias eram bem parrudas para poder suportar bastante o tráfego que estava recebendo. A gente colocou 2 instâncias para o site para poder dividir, né, o tráfego entre as duas. Tá? A gente tem um load balance, que eu vou falar daqui a pouquinho. Para poder transferir o tráfego entre essas 2 instâncias e só colocamos uma instância para o banco de dados. A gente nunca vai recomendar que o cliente tenha um banco de dados sem redundância. Na verdade, nada sem redundância funciona. Né? A gente tem essa ideia de sempre tentar prevenir erros, né? Então evitar que você tenha problemas. Por exemplo, ainda mais um evento desse, o ideal é que não tivesse esse problema, mas na verdade o cliente tinha um orçamento limitado e a gente teve que sacrificar a questão de redundância. Então a gente colocou 2 instâncias para o site, porque realmente a gente precisava de mais poder de processamento e mais redundância no site, porque era melhor o site carregar 100 comentários aparecendo do que o site não carregar, né? Então o banco de dados ele ficava mais responsável por inserir dados e entregar dados que estavam ali dinâmicos. O cliente nesse reality show ele sempre postava coisas ali dentro, então tinha meio que uma espécie de blog ali dentro, onde ele relatava as coisas que acontecia, tinha um link para o canal do YouTube, tinha um link para a transmissão 24 horas privada, né, onde você podia se inscrever, né, e aí o cliente tinha um sistema de cadastro. Tudo isso era gerenciado pelo framework dele. Então a gente tinha que garantir que funcionasse da melhor maneira possível. E como é que a gente fez para poder suportar essa carga de uma vez só? Porque somente 3 instâncias não seriam suficiente, realmente. Mesmo com o setup do Redis, ele cacheando o banco de dados e tal, não seria o suficiente. Então o que a gente fez foi, a gente colocou uma camada de cache dentro do próprio Nginx do cliente. Você não sabe o que é o Nginx, tá? Acabei nem explicando o que era MySQL, mas MySQL é um banco de dados, Redis também, e o Nginx ele é um web server, né? Então ele consegue processar requisições HTTP. Basicamente isso. Entenda ele como sendo um porteiro de um hotel, tá? Então ele entrega as informações ali. Com o Nginx a gente configurou uma camada de cache para que, se o usuário não estivesse logado, ele recebesse uma página estática, né, sem precisar ter que ficar consultando o banco de dados, consultando o PHP lá do back-end, né, da API. Então a gente fez uma camada de cache dentro do Nginx para entregar essas informações do site, né, de forma imediata. E isso foi realmente o pulo do gato, né, porque se a gente não tivesse essa camada de Nginx, a infraestrutura custaria 10 vezes mais cara.
né? Então, nem sempre você vai conseguir fazer esse tipo de cache em Nginx. A gente conseguiu fazer nesse caso em específico. Então, a gente cacheava bastante do site do cliente. Quando o cliente, quando o usuário do cliente, né, o visitante, ele fazia login, a gente já não consegue entregar um conteúdo cacheado, porque a página muda, né, para que ela possa ficar customizada para a pessoa que está acessando. E aí, nesse caso, a gente não consegue fazer o cache do Nginx. E por fim, né, porque a gente está falando de e-games, né, eu acho que esse aí foi o último ponto, e para fechar com chave de ouro, obviamente, a gente utilizou um WAF, né, um Website Firewall, que tinha um CDN interno. Então, o WAF, ele conseguia prevenir ataques, né? Porque e-games é muito comum para o grupo de e-games, que é chegado bastante na tecnologia, né? Entende bem da tecnologia, de fazer ataques a sites, servidores de jogos, etc. Então a gente sabia que a gente receberia muitos ataques de DDoS, que são ataques massivos de rede, né? De rede, aplicação, etc. Basicamente, o DDoS ele causa um congestionamento, né? Então ele tenta fazer com que você fique inacessível. Basicamente é isso. Ele é um ataque de negação de serviço. Ele faz isso para que o serviço saia do ar. Então a gente colocou um WAF para poder suportar esse tráfego, né, para poder prevenir os ataques. A gente recebeu alguns ataques durante o evento, nenhum deles causou nenhum tipo de downtime. O nosso WAF ele foi capaz de bloquear 100% dos ataques que a gente recebeu. E não só de ataques de players que não estavam felizes com quem foi para o reality show, mas também de concorrentes, né, porque como era um evento muito grande, de uma empresa muito grande fazendo esse evento, era do interesse dos concorrentes que desse errado, né? Mas, por sorte, eles tomaram a decisão correta de contratar a Infinity para poder fazer essa infraestrutura, e aí a gente conseguiu suportar esse tráfego tranquilamente. Nossa camada de cache do Nginx suportou bastante, o WAF filtrou os ataques, o Redis segurou muito a carga em cima do MySQL, a nossa ideia de utilizar o framework vingou muito, porque inicialmente o cliente queria utilizar o WordPress, a gente não recomendou, porque apesar de o WordPress ser uma excelente plataforma, ela é muito generalista, né? Ela entrega uma coisa muito geral para as pessoas, e nesse caso ele precisava gastar o mínimo possível de recursos por visita, né? Então a gente conseguiu, funcionou, o cliente não caiu, ele deu a sorte de não ter nenhum tipo de problema físico no data center ou algo do tipo, porque Lady Murphy, né? Tudo pode dar errado. Então, nesse caso não deu, graças a Deus funcionou direitinho, e nesse caso o combinado não saiu caro. Mas, claro, o cliente estava ciente dos riscos, né? E esse é um ponto principal, porque a gente deixou ele ciente do seguinte: a gente vai conseguir entregar para você nesse orçamento que você providenciou, mas, em compensação, a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios. E aí pode ser que dê algum problema físico no data center e a gente não consiga entregar o esperado, né? Mas, nesse caso, o cliente entendeu que valia a pena correr o risco, porque era um orçamento, era questão burocrática. Empresa grande, né? Não tem jeito. Empresa grande geralmente tem limites muito claros de orçamento e tal. E aí a gente conseguiu entregar, funcionou 100%, o cliente ficou extremamente feliz. A gente recebeu muitos visitantes nesse site. Eu lembro na época quando a gente estava acessando o streaming desse campeonato que a gente estava assistindo, né, a equipe da engenharia nossa estava de prontidão, e a gente estava dando para os usuários e o cliente estava assim: vai ter 200 mil usuários simultâneos. Na verdade teve 215 mil usuários simultâneos, quase 10% a mais do que foi planejado. E na hora que anunciaram, né, fizeram todo aquele comercial dentro do evento do campeonato, falando sobre isso, o pessoal pirou, porque tinham boatos na comunidade que rolaria esse evento, mas não era confirmado. E aí, quando eles confirmaram isso no meio do evento, todo mundo queria descobrir informações, não só os players, mas como a mídia queria cobrir o que ia acontecer lá dentro, etc. E a gente recebeu bastante tráfego ali dentro. E o pico foi realmente no primeiro momento. Então, no primeiro momento, a gente teve que manter essa infraestrutura. Já nos próximos dias, a gente conseguiu reduzir parte dessa infraestrutura. A gente conseguiu desligar uma das máquinas, que a gente tinha 3, a gente conseguiu diminuir uma delas para que o cliente conseguisse salvar o orçamento, né? Porque a Infinity sempre vai estar do lado do cliente, né? Então, a gente quer que o cliente consiga o melhor valor pelo dinheiro que ele está pagando, né? Então, a gente recomendou que ele pudesse fazer isso, funciona direitinho. Teve um momento durante o evento onde aconteceu uma não vou dizer tragédia, mas uma coisa ruim dentro do evento, e aí bombou de novo nos sites e tal, a gente teve que subir essa instância de novo para suportar o tráfego, mas como a gente fazia o monitoramento dessa infraestrutura 24/7, a gente viu que teve um pico ali e conseguimos remediar a situação antes disso, tá? Então, o que eu gostaria de falar com vocês é que a gente consegue atender demandas customizadas, nem sempre a gente vai conseguir atender dentro do orçamento do cliente, e muitas das vezes o sacrifício que você vai ter que fazer é demais, e às vezes não tem garantia nenhuma de que vai funcionar. Nesse caso, a gente deixou ciente para o cliente que a gente, por mais que a gente fez testes de estresse e tal, ele sabia que poderia não suportar a infraestrutura, já tinha deixado autorizado um upgrade emergencial, para caso seja necessário, né? Mas o ideal é que a gente nunca tenha que
trabalhar com limites tão estritos de orçamentos para um evento muito grande, tá? Esse caso foi um caso de sucesso, mas poderia ter dado errado, né? O recomendado pela Infinity vai ser sempre analisar a demanda do cliente, entender qual é a melhor tecnologia que a gente pode utilizar. Nem sempre vai ser utilizar Kubernetes e todas essas tecnologias que estão em alta, né? Às vezes, realmente, nesse caso, por exemplo, foram instâncias mesmo de computação, máquinas, na verdade, máquinas não, né? Ambientes em nuvens, né? Máquinas virtuais, divididos por propósito. Opa, me agarrei. Divididos por propósitos. E funciona direitinho, mas se fosse um SaaS, fosse algo mais permanente, né, uma plataforma que o cliente fosse manter por mais tempo, a gente já não recomendaria fazer dessa forma. A gente recomendaria utilizar realmente uma arquitetura um pouco mais robusta, que tivesse um pouco mais de redundância, mais controle, etc. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.